Estamos aqui com mais uma aula e hoje vamos estudar a lição de número 10, o servo revela o futuro, Marcos de número 13. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa o seu comentário aí nesse vídeo, tá certo? E aí, divulga para mais pessoas, enviando aí, compartilhando essa aula, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 10. Lição de número 10, como eu falei, o servo revela o futuro. A nossa leitura bíblica para estudo, Marcos, capítulo 13, do 1 ao 23. Como você pode estar vendo, essa é a revista qual nós utilizamos. Todo o material desta aula está embasado nessa revista, tá certo? Texto áureo, verdade prática, introdução e pontos. Agora nós vamos para o nosso texto áureo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13:13. Verdade prática. A glória da volta de Jesus é maior do que qualquer perseguição que enfrentemos por causa do Evangelho, pessoal. Tá certo? Nossa introdução. No capítulo 13 de Marcos temos o famoso sermão profético, o Sermão do Monte das Oliveiras. Nele, Jesus profetiza a inesperada destruição do templo e a tragédia e a trágica queda de Jerusalém. Porém, ao longo da narrativa, esses eventos servem também como poderosas figuras escatológicas, ou seja, sinalizações para eventos que ocorrerão ao final dos tempos. Os nossos pontos. Vamos trabalhar em 3 pontos, cada um com 3 subpontos. E o primeiro ponto é princípio das dores, destruição do templo e a queda de Jerusalém, engano, guerras e calamidades naturais, perseguições e dissoluções familiares. Já o ponto 2, a grande tribulação, sacrilégio, desespero, angústia. Terceiro, a vinda do Filho do Homem, retorno em glória, a lição da figueira, exortação à vigilância e a nossa aplicação pessoal, tá certo? Então já vamos entrar aqui, iniciando a nossa lição, já vamos para o nosso primeiro ponto, princípio das dores. Primeiro tópico, destruição do templo e queda de Jerusalém. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uma obra de restauração e amplificação do templo começou antes do nascimento de Jesus, no governo de Herodes, o Grande, que buscava apoio político dos judeus. Quando o discurso profético, esse trabalho no templo ainda não estava finalizado, mas sua exuberância já era marcante, sendo um motivo de grande orgulho para os judeus. Olha só, era um monumento que trazia orgulho para os judeus. Eles passaram muito tempo para construir, cerca de 40 anos. E Jesus chega lá e diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. Tocou bem naquilo que eles gostavam muito, que tinham como precioso. De fato, à época, o Templo de Jerusalém figurava entre as mais formidáveis construções da antiguidade. Todavia, a expressão ao sair Jesus do templo, mais que mera descrição física, simbolizava uma definitiva ruptura espiritual. Lembrar, já havia sido condenado como covil de ladrões, como a gente viu na aula anterior. E simbolizado por uma figueira que secou desde a raiz, também vista na aula anterior. É isso, pessoal? Sua magnífica beleza exterior contrastava com sua terrível podridão espiritual. O templo era lindo por fora, mas por dentro já havia sido rejeitado por Deus todos aqueles que faziam parte da liturgia, tá certo? Era chegado o momento de Jesus profetizar sua destruição literalmente. O templo seria realmente destruído. De fato, em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi derrubada, tomada pelas forças dos comandantes romanos Tito. O templo foi destruído, a cidade ficou em ruínas e inúmeros judeus perderam suas vidas. Ou seja, Jesus já havia condenado isso ali. Aquele templo espiritualmente já não era mais considerado casa de Deus. Deus já havia abominado e Jesus profere a destruição do templo. O pessoal não acreditou, mas
no tempo certo o templo foi destruído e a profecia se cumpriu. Tópico 2. Engano, guerras, calamidades naturais. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Do ato do Monte das Oliveiras, de frente do templo, os 4 discípulos que Jesus chamou por primeiro, em Marcos 1, do 16 ao 20, pedem ao servo em particular mais detalhes sobre essa chocante profecia. Apenas Marcos cita seus nomes. Os discípulos querem conhecer o futuro, mas Jesus os direciona com firmeza para o presente. Vede que ninguém vos engane. O servo alerta seus discípulos sobre personagens que aparecerão com aparência messiânica, enganando a muitos. Portanto, a primeira grande ameaça destacada por Jesus seria interna, dentro da própria família de fé. Em seguida, Jesus menciona desavenças humanas e calamidades naturais, guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. Ameaças que atingirão a crentes e não crentes. Ameaça a qual o princípio das dores é impactante, pois remete às dores de parto, especia das mais aflições. E tudo isso será no início dessas dores. Pessoal, tanto crentes como não crentes passarão por esses princípios. Nós passamos agora recente, pelo um período muito difícil que foi a pandemia. Então todo o mundo, crentes e não crentes, passaram por isso. Crentes e não crentes também morreram. Tá certo? Mas o que nos importa é estar firmes no Senhor, crendo na nossa esperança de que se morrermos em Cristo, com Cristo ressuscitaremos. E se estamos aqui na terra, no momento certo, na vinda do Senhor, Ele vai nos arrebatar para nos levar para o céu. Essa é a esperança viva que nós temos. Independente de calamidades naturais, independente de guerra, nós temos que estar atentos para não sermos enganados. Jesus já estava alertando, olha, vai vir pessoas com uma aparência, com uma personificação do Messias, para querer enganar muitos, e é isso que a gente tem que ficar alerta, tá certo? Ele já estava falando para os discípulos estarem vigilantes, assim nós também devemos estar dessa forma. Tópico 3. Perseguição e dissoluções familiares. Ixi, isso acontece muito, né? Uma pessoa quando não é crente, está na família que não é crente, quando ela aceita Jesus, é normal que quando ela retorne a família não aceite. Muitas das vezes a família não aceita. Fica aquela briga. Porque nós já tínhamos uma religião antiga. Porque nós acreditávamos assim. E aí acontece isso. Não foi diferente no tempo dos discípulos. Mas Jesus já estava alertando. E isso acontece nos dias hoje, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não está dizendo aquele que perseverar um pouco, uma parte, um momento. É até o fim, é até a vinda do Senhor Jesus. Jesus também profetiza 2 perseguições a cristãos. Por todos os lados, de judeus e gentios, de autoridades religiosas e seculares, e mesmo de familiares. Afinal, o servo não é maior que seu senhor. Mateus narra mais 2 elementos: multiplicação da iniquidade e esfriamento generalizado do amor. Olha, por esfriar o amor, né? A iniquidade ela está crescendo de uma forma tão grande que o amor seria esfriado. E é isso que está acontecendo hoje. As pessoas não amam mais umas às outras, né? E a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Então como é que eu posso dizer que sou discípulo, servo do Senhor Jesus, e eu não amo o próximo como a mim mesmo? Isso é para a gente refletir, tá certo? Longe de qualquer sucesso imediato, com primazia da verdade e paz, Jesus estava alertando a seus seguidores que deveriam esperar exatamente o contrário: engano, guerra, frieza e perseguição. Chegou a hora de cada cristão carregar a sua própria cruz. Todavia, Jesus nos presenteia com 3 promessas consoladoras. A primeira: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, pois o evangelho será pregado a todas as nações. Segunda: seremos especialmente ajudados pelo Espírito Santo nos momentos mais difíceis.
E terceira, aqueles que permanecerem fiéis até o fim colherão gloriosa recompensa. 3 coisas importantes o Senhor, ele nos promete: que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, que o Espírito Santo vai estar todos os momentos com a gente até a consumação do século, não vai nos abandonar, e aquele que permanecer até o fim vai receber de Deus aí gloriosa recompensa. Então vale a pena sim sofrer por amor de Cristo, sofrer afronta, perseguição, vale a pena sim. Persevere, meu irmão, até o fim, fortaleça no Senhor e Deus, ele te honrará. Ponto de número 2, a grande tribulação. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre a grande tribulação, se quiser mais detalhes, tá certo? Ponto 1, tópico 1, sacrilégio. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, situada onde não deve estar. Abominação da desolação ou sacrilégio assolador são termos que remontam ao profeta Daniel, referindo-se à profanação do templo de Jerusalém, liberando sofrimento de magnitude indescritível ao povo judeu. Em seu contexto original, referia-se à ação do exetrico general sírio Antíoco Epifano, que em 167 a.C., erigiu um ídolo a Zeus no templo e sacrificou uma porca no altar do holocausto. Alguns fatos históricos poderiam ser apontados como cumprimento dessas profecias. Pessoal, olha só o que foi que esse cara fez. Ofereceu ao ídolo Zeus, tá certo? Uma porca no altar do templo. Os judeus não comiam porco, nem se aproximavam de alimentos com carne de porco, porque para os judeus era imundo. E aí o que foi que fizeram? Pegaram o general aqui, o Epifânio, foi o que ele fez? Ele pega, sacrifica a porca em cima do altar, profanando um templo, tá certo? Então aqui, esse cara vai pagar um preço altíssimo depois. Mas nesse momento, os judeus, eles são o quê? De uma certa forma humilhados, desprezados, porque profanaram aquilo que era sagrado, aquilo que era do seu, que era o templo. Quantas pessoas estão profanando hoje e não estão se dando conta de qual preço pagarão? Entre 67 e 68 depois de Cristo, os zelotes assumiram o controle do santuário e nomearam pessoas desqualificadas como sumo sacerdote, Fanias, permitindo o cometimento de homicídios dentro do santuário. Pessoal, eu sempre falo que o sacerdócio estava corrompido no Antigo Testamento. Muitas pessoas não acreditam e discordam, mas a Bíblia mostra pra gente. A revista na aula anterior e nessa está mostrando. O sacerdócio do Antigo Testamento não serve de referência nenhuma para nós hoje. É por isso que Jesus veio para acabar com essa corrupção e nos dar acesso à salvação. Nós não tínhamos acesso. Dessa forma aqui, não tem condição. Totalmente estava corrompido. Tá certo? É por isso que Jesus disse que o templo estava como um covil de ladrões e salteadores, que você viu muito bem aí na aula anterior. E agora aqui, coloca um sacerdote totalmente desqualificado, permitindo até homicídio dentro do santuário. Pelo amor de Deus, estava horrível, estava podre, estava subindo como cheiro podre as narinas de Deus. Em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, Tito e seus soldados entraram no santuário, inclusive trazendo seus estandartes para dentro do templo. É provável que essa profecia seja de cumprimento complexo e retirando-se a essas evidências, profanações do templo, todavia também apontada para tristes eventos relacionados ao fim dos tempos, no cenário do anticristo. A gente vai ver Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses 2, aí do 3 ao 4. Já o tópico de número 2, desespero. Os que estiveram na Judéia fujam para os montes. Jesus profetizava que o sacrilégio desolador desencadeará
uma onda de desespero geral, com fuga às pressas. Neste ponto, rememora elementos histórico-culturais. Ajudará a dar mais sentido às palavras do servo. Com efeito, naquela região, os montes eram um seguro refúgio para abrigar fugitivos, pois repletos de cavernas, a cobertura das casas da época era plana e podiam ser usadas para receber visitas, fazer refeições, conversas com o vizinho e até oração, né? Até orar. Então o que acontece, pessoal? O cenário ali era propício para isso. Então Jesus, quando vai fazer a citação, ele fala de acordo com o contexto daquele momento, contexto histórico-cultural daquele momento, tá certo? Como acesso a essa área dava-se por uma escada exterior, em caso de fuga repentina, não se teria tempo para acessar o interior da casa para levar consigo algum objeto. Da mesma forma, aquele que estivesse no campo não deveria voltar em casa, nem para pegar sua capa, manto externo, essencial para proteção contra o frio à noite. Ou seja, não podia voltar para pegar nada, porque seria uma fuga repentina. Igualmente, gestantes e lactantes não conseguiriam correr rápido o suficiente para escapar da invasão. As demais, no inverno, além da escassez de provisões, o clima é frio e chuvoso, quando os vales e o próprio Rio Jordão estão em cheia, dificultando aí o deslocamento. Ou seja, o cenário estava propício para que Jesus viesse ali declarar como isso aconteceria, que seria algo aí desesperador. Já o tópico de número 3, angústia. Aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. A catástrofe que se abateu sobre Jerusalém em 70 depois de Cristo representa uma poderosa figura escatológica de eventos que advirão com a grande tribulação no fim dos tempos. Quando as circunstâncias serão tão horrendas que não haverá episódio anterior ou posterior sequer comparável. Ou seja, o que vai acontecer, pessoal, nunca se viu e nunca se haverá após esse acontecimento. É um acontecimento único e exclusivo, que acontecerá no tempo determinado pelo Senhor. A tal ponto que, se Deus não operasse intervenção abreviadora por causa dos eleitos, ninguém se salvaria. Ou seja, Deus vai entrar com uma ação para guardar os seus, com uma intervenção divina, porque senão até mesmo os escolhidos poderiam aí ser enganados. Tem continuidade e advertência sobre falsos profetas que realizam sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Os próprios escolhidos, possamos dizer assim. Jesus encerra este tópico com um sonoro chamado para ficarmos alerta. O crente verdadeiro não se preocupa em prever o futuro, mas em ser fiel e perseverante no presente, vivendo com sobriedade e vigilância. O crente, ele não está lá pensando lá no futuro. Amanhã eu vou vigiar, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou me resguardar, amanhã eu vou buscar Deus. Pessoal, é agora, o momento é esse, o momento de buscar, de estar vigilante, de estar alerta e ter uma vida sóbria e ter uma vida justa é agora. Não é amanhã, porque o futuro só pertence a Deus. A Bíblia diz, deixa que o dia de amanhã se preocupe o quê? Com o seu próprio mal. Então nós temos que estar prontos e agora, porque a qualquer momento o Senhor virá nos altos céus para arrebatar a sua igreja. Já o nosso ponto de número 3, a vinda do Filho do Homem. Marcos 13, 24 ao 37. Retorno em glória. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Os eventos da tribulação culminarão em um completo colapso cósmico e caos mundial. Irmão, vai acontecer um caos muito grande no planeta. Pode ter certeza disso. É a Bíblia que nos deixa claro, tudo isso vai acontecer.
Sinais esses preditos pelos profetas. Em seguida, Jesus voltará à terra não mais como servo sofredor, depositado em uma singela manjedoura, mas como grande poder e glória envolto em nuvens. Recorde-se de que, no Antigo Testamento em geral, as nuvens simbolizavam a presença da glória de Deus. A relevância universal de Cristo também será evidenciada como um maravilhoso ajuntamento dos eleitos, outrora dispersos por vastas regiões, mas que serão reunidos com Jesus. Essa dispersão humana, gloriosamente unificada em Jesus, espelha a imensa complexidade e diversidade da própria criação, cujo ponto de convergência também é Cristo. Olha só, pessoal, o que o autor está nos dizendo? Que quando Jesus vier, para arrebatar a sua igreja, pessoas de todos os lugares do planeta que confessaram a Cristo, que tiveram a vida perante o Senhor, serão arrebatadas, estarão juntas com o Senhor, estarão unificadas justamente com Cristo. Jesus, ele veio para buscar a sua igreja. E aí, quando ele vai retornar em glória com a igreja do Senhor Jesus, aí sim, todas as pessoas que estiverem na terra contemplarão isso aí. Tá certo? Quando o arrebatamento acontecer, é uma fase. O retorno já é outro momento após o arrebatamento. Então, as nações, os que foram salvos, estarão com Cristo. Tá certo? Então, vamos lá. Apesar da severidade das perseguições e da tragicidade dos acontecimentos, o povo de Deus sempre nutrirá viva esperança em relação ao futuro. Afinal, nosso Senhor continua com as rédeas da história, ou seja, Deus está no controle de tudo, nunca esqueça isso. Ele está no controle de tudo. Em suas poderosas mãos, a história não termina em catástrofes. Jesus é o princípio, mas também é o fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus está no controle de tudo. Aí talvez você pergunte, mas Deus está no controle de tudo, por que está acontecendo tudo isso? Porque Ele permite. Tudo isso vai acontecer, mas Ele está no controle de tudo. E ao seu tempo, tudo isso se findará. Tópico 2. A lição da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus volta ao assunto da queda de Jerusalém. Estas coisas. Valendo-se da figueira, mais uma vez, como valioso instrumento pedagógico, afirma que quando seus ramos se renovam e suas folhas brotam, está próximo o verão. Assim, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ora, a maioria das árvores da Terra Santa não sofre mudanças ao longo das estações do ano. A figueira, porém, só revela suas folhas ao final da primavera, quando o tempo quente se aproxima. Olha só, pessoal, aqui Jesus estava ensinando para eles que, como havia esse processo na figueira, nós deveríamos estar alerta. Quando vemos as mudanças de tempo, quando vemos os noticiários hoje, o que está acontecendo em volta, é porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Lembra de um certo texto que o Senhor diz assim, olha, vocês sabeis olhar para as nuvens e identificar se vai chover ou não. Então, ele está nos ensinando que quando está chegando o fim dos tempos, nós temos que estar prontidão e alerta e perceber o que está acontecendo em nossa volta. Isso é estar vigilante também. É estar atento para tudo o que acontece, porque tudo está apontando para a vinda do Senhor Jesus. Assim como a figueira é uma ótima referência para identificar estações do ano, esses preocupantes sinais apontarão para a iminência da vinda de Cristo. Olha só, a autoridade profética do servo prossegue em pleno exercício ao decretar, inclusive, que já aquela própria geração testemunharia tamanha ruína. De fato, Jerusalém foi destruída pelo exército romano cerca de 40 anos depois dessas palavras. À época, exatamente, o templo
médio de uma geração. Hoje os estudos, o IBGE também, ele diz que aí uma geração é em média 40 anos. Então passou-se uma geração naquele período. Para quê? Para que o templo fosse destruído, tá certo? As pessoas muitas das vezes se apressam para ver as profecias se cumprir, mas ao seu tempo cada profecia ela se cumprirá. Já o tópico de número 3, exortação à vigilância. O que porém vos digo a todos, vigiai. Jesus não desejava que seus discípulos perdessem tempo com conjecturas sobre o futuro. Antes, advertiu-os a permanecerem focados em suas responsabilidades do presente. Por isso, o servo encerra o Sermão do Monte das Oliveiras com 2 importantes esclarecimentos. Qual foram esses 2 importantes esclarecimentos? Primeiro, devemos ter plena confiança em suas palavras, pois ela sempre se cumpre. As palavras de Deus se permanecem para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Elas vão se cumprir. O segundo, os eventos descritos terão consumação repentina, sendo que datas precisas estão escondidas no coração do Pai. Só Deus é que sabe quando vai acontecer. Só Ele exclusivamente é quem sabe. Nós não sabemos. Não sabemos a que hora Jesus voltará para arrebatar a igreja. Só o Senhor, quanto mais as outras coisas. A propósito, esta é a única passagem de Marcos em que Jesus se chama de Filho. Por mais paradoxal que seja, para afirmar seu desconhecimento quanto a algo, o capítulo inicia com um pedido de esclarecimento. Todavia, finda com uma expressiva nota de mistério. Nessa incômoda mistura de certezas e incerteza, o que fazer? Nosso Senhor nunca nos deixa desorientados quanto ao que virá. Jesus assume a postura humilde de reconhecer limitações humanas e de se submeter por completo à soberania do Pai. Jesus reconhece a nossa natureza humana e ele também se submete à vontade do Pai, dando-nos o exemplo de como proceder. Por fim, exorta-nos a constante vigilância. Jesus virá de surpresa, pelo que devemos estar sempre despertos e atentos. Como se vê no capítulo 13 de Marcos, o objetivo central do servo não é transmitir conhecimento sobre o futuro, mas exortar seu povo à obediência aqui e agora. O que Jesus estava dizendo? Olha, se prepare, esteja pronto agora, esteja em alerta, esteja em vigilância. Por quê? Porque a qualquer momento o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. E essa é uma exortação do Senhor para as nossas vidas em tempos oportunos. Aplicação pessoal: o mundo jaz no maligno e as circunstâncias tendem a se agravar no futuro. Nada obstante, por mais dura que possa ser nossa realidade, devemos permanecer firmes e vigilantes até a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, é o seguinte: eu sei que hoje o certo se tornou errado, o errado se tornou certo. É porque todo mundo faz, é porque fulano faz isso, é porque ciclano faz aquilo. Mas nós devemos ser diferentes. Mesmo em momentos de lutas, de dificuldades, de perseguições, momentos em que enfrentamos barreiras, adversidades, mas nós temos que ter em nossa mente a esperança que um dia estaremos no céu, aonde não haverá mais morte, choro, tristeza, nem dor, só haverá alegria com o Senhor Jesus, e nós vamos estar lá cantando e glorificando, nos alegrando na presença do Pai. Tá certo? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar. Quero só fazer os agradecimentos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita no nosso canal. Agradeço a minha esposa, Gabi Menê, aos familiares, aos amigos. Agradeço a cada um que tem acreditado, que tem dado essa força para que possamos continuar com essas aulas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e vos guarde. E até a próxima aula no nome do Senhor Jesus.